caros amigos e amigas, devotos de Santo Antônio, de Lisboa e de Pádua. Estamos, neste dia 1 de junho, a dar início a esta experiência de oração, de reflexão sobre a figura de Santo Antônio. É uma maneira para nos preparar para o dia 13 de junho, uma maneira diferente, visto que este ano não é possível criar grandes concentrações. Por isso pensamos também de valorizar estes meios para chegar a todos vós. Hoje é o dia também mundial da criança, por isso escolhi um pequeno texto do Evangelho, retirado do evangelista Mateus, ao capítulo 19. Apresentavam-lhe também as crianças, para que ele, Jesus, lhes tocasse. Vendo isso, os discípulos repreenderam-nos, mas Jesus chamou-os a si, dizendo: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como um pequenino, não entrará nele. Achei bonita esta página do Evangelho para começar a falar também de Santo Antônio. Iremos descobri-lo ao longo destes dias. É um dos santos mais queridos. Até o Papa Francisco, na sua exortação sobre a santidade na Igreja, lembrou que numa época como a nossa, também de crise de valores, é importante descobrir a dimensão da ternura de Deus no meio do seu povo. E Antônio de Lisboa é um santo da ternura de Deus. Aliás, nós vemos que ele segura ao colo uma criança. Lembrei-me de dois episódios na vida de Antônio ligados à criança e ligados ao menino Jesus. Aquela vez, já no final da sua vida, quando entrou na casa de um senhor que o acolheu numa localidade fora de Pádua, Campo San Piero, e enquanto estava em oração, em êxtase, esse senhor viu que do quarto saía uma luz muito intensa. Foi espreitar e viu que Santo Antônio estava a receber a visão do menino Jesus. Eis o porquê é representado Antônio com o menino ao colo. Por este dom, por este privilégio, ele que contemplava a humanidade de Cristo. E também sabemos que no fim mesmo da sua vida, no momento da morte, quem deu o anúncio da morte de Antônio foram as crianças. Naquele dia, naquela noite de 12 de junho de 1231, quando as crianças de Pádua começaram a correr pela cidade e dizer: morreu Antônio, morreu o nosso santo. Queria lembrar só esses dois episódios e dizer que também na minha vida descobri Antônio quando eu era criança e quando os meus pais me levavam ao santuário, à Basílica de Santo Antônio, em Pádua, 12 quilômetros da minha terra. Naquela altura, pequenino, pensava que Santo Antônio era mesmo natural de Pádua. Depois, mais tarde, descobri que Antônio tinha nascido muito mais longe, em Portugal, em Lisboa. E muito mais tarde também aconteceu que cheguei a esta terra. Portanto, pedimos a Santo Antônio um coração de crianças para conhecê-lo nestes dias, amá-lo e também, como dizia ele, os santos são importantes para ser imitados e não só para fazer festejos e assim aproveitar-se para organizar todas as nossas festas, mas sobretudo para imitar a maneira deles de viver o Evangelho. E vamos concluir, portanto, este momento de reflexão com uma oração que vai ser rezada por uma criança e que dirige a sua oração a Santo Antônio. Paz e bem a todos e até amanhã com mais uma etapa. Querido Santo António, teu amigo Jesus, sabias de cor a sua palavra.
Estudaste em Coimbra e ficaste doutor. Quiseste ser frade e viajaste pelo mundo. Eras tão amigo das crianças que, quando morreste, elas saíram correndo pelas ruas e gritando: Morreu o santo! Tu, que tiveste o menino Deus nos teus braços, ajuda-me a crescer na sabedoria e na bondade. Abençoa os meus pais, os meus avós, os meus tios. Defende as crianças da violência dos adultos e que todos saibamos cuidar com amor e justiça da nossa casa comum, o mundo. Amém. Há encontros que mudam o rumo de uma vida, há momentos que mudam o rumo da história. Em Lisboa, nasce, por volta de 1195, o mais global de todos os santos, Fernando Martins de Bulhões. Com 15 anos, o Senhor Jesus sussurra-lhe aos ouvidos: se queres ser perfeito, vai, deixa tudo o que tens e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Fernando faz os estudos iniciais em Lisboa e parte para Coimbra, numa ânsia pelo saber que fará dele um dos mais extraordinários teólogos do seu tempo. No mosteiro de Santa Cruz estuda e escala, como nenhum outro português, a montanha do saber teológico, de tal forma que a Igreja, mais de 700 anos depois, o reconhecerá como um dos seus doutores. Mas a inquietação habita o coração de Fernando e um acontecimento extraordinário mudará a sua vida. Em janeiro de 1220, os frades franciscanos Berardo, Otão, Pedro, Acurso e Adjuto, enviados por São Francisco de Assis a evangelizar o norte de África, sofrem um violento martírio. Derramam seu sangue por Cristo em terras de Marrocos. Nesse mesmo ano, as relíquias dos seus corpos chegam ao mosteiro de Santa Cruz. O sacrifício dos frades vai marcar para sempre o inquieto Fernando. O fogo da paixão por Cristo ardera desde sempre no coração de Fernando, mas o plano que Deus teria para ele só descobrirá na visão das relíquias. Chegará a sua vez, render estes 5 verdadeiros franciscanos, como lhe chamou São Francisco de Assis, passou a ser o seu mais profundo desejo. Os livros de Santa Cruz não lhe bastavam. Queria rasgar almas, estender o reino de Cristo apenas com sandálias nos pés e uma túnica. Fernando torna-se António e é como franciscano que parte de Coimbra para o mundo, numa missão que o tornará um dos santos mais notáveis da cristandade. Em vez dos caminhos de Marrocos, António percorre os caminhos de Itália e de França, tornando-se o grande evangelizador da sociedade do seu tempo. Através da sua palavra e do seu empenho, contribuiu para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Neste ano de 2020, queremos celebrar o dom da vocação e da missão. Celebramos o jovem António, seduzido pelo exemplo dos mártires de Marrocos. Este jubileu de 2020, celebrado em Coimbra, quer ser uma porta aberta para que todos possam redescobrir a alegria do Evangelho que enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. António de Lisboa, António de Coimbra, António de Pádua, António do mundo. Uma vida extraordinária, tocada pela santidade de Deus.
Então, e tu? Já descobriste qual é a tua vocação? Não, tento mostrar que tenho certezas, mas às vezes tenho muitas dúvidas. Então, e nunca pensaste participar no Grupo São Damião? Grupo São Damião? O que é isso? O Grupo São Damião é um grupo de rapazes que se encontram acompanhados pelos frades e principalmente pelo padre espiritual, vão tentando descobrir o que é que o Senhor quer deles. Então, tens a coragem de vir? Atrévete! A mi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento, che io possa